Muito bom dia a todos. Mais uma semana se passou, mais um domingo que temos esta graça e este privilégio dado por Deus de podermos estar juntos a ouvir e a estudar e a meditar na Sua Palavra, a render a nossa vida nas mãos do Senhor, deixando que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, imprima no nosso coração a Sua Palavra para que em cada dia possamos viver para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Espero que se encontrem bem debaixo da graça, do amor e da misericórdia do nosso bom Deus, que tenham tido uma semana abençoada e que possamos estar juntos então com alegria para louvar, adorar e glorificar o nome do nosso Deus durante esta manhã. Vamos então começar por louvar ao Senhor com um cântico. Muito obrigado a Anne e à sua família por nos dirigirem com este cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. E nós vamos desde já então começar a estudar a nossa lição desta manhã, mas hoje não vou ser eu, nós temos um convidado especial que nos vai trazer a palavra do Senhor esta manhã, um convidado que nós conhecemos muito bem, então desde já dou a oportunidade ao nosso irmão John Smith, a quem agradeço por ter aceito o convite de nos expor a palavra do Senhor esta manhã. Vamos ficar então com o nosso irmão John Smith. Prezados irmãos da Igreja Batista de Morlena, saudações no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito contente com este privilégio e a oportunidade de estar convosco mais uma vez por meio de tecnologia. E um grande abraço eu entrego da minha família, dos nossos irmãos aqui na sede de Missões Globais e dos nossos irmãos aqui nos Estados Unidos da América. Eu estou muito contente com a oportunidade de partilhar
uma porção da palavra de Deus também. Irmãos, hoje nós vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3 e vamos começar a ler no versículo 18 até versículo 1 do capítulo 4 e vamos pensar no assunto de responsáveis nos nossos relacionamentos. Responsáveis nos nossos relacionamentos. É interessante e eu digo isso com um sorriso na cara, mas a minha mãe tinha esta capacidade e eu acho que a maioria das mães tem esta capacidade também. Estar em casa, há muita confusão, os filhos não estão a obedecer, a mãe está a gritar, talvez também a dar umas ameaças e de repente o telefone toca. E a mãe tem essa capacidade inexplicável de estar a gritar e a tentar colocar as coisas em ordem. E o telefone toca e ela consegue responder e dizer, estou sim, com gentileza e numa forma simpática. Mas, irmãos, eu me lembro da minha mãe a fazer coisas dessas e eu achei interessante. Mas esta ilustração realmente abre a porta para a nossa conversa hoje da Palavra de Deus no capítulo 3 de Colossenses. Porque se nós estamos realmente em Jesus Cristo deve controlar todos os aspectos da nossa vida, todos. Mas nós temos que falar com honestidade que muitas vezes a capacidade e a nossa capacidade de ficar com um sorriso na cara, de dar aquela aparência exterior no externo, lá fora, talvez seja um pouco mais fácil do que dentro da nossa própria casa. E realmente viver a nossa fé no nosso casamento, no relacionamento entre os pais e os filhos, no relacionamento no trabalho, muitas vezes esta é o nosso grande desafio. E é este assunto hoje que Paulo vai tratar conosco no capítulo 3, a partir do versículo 18, e nós queremos ver que, embora que seja mais difícil às vezes, assim seguir a Cristo e brilhar a Cristo dentro da nossa própria casa, é assim que Paulo está a dizer que nós temos que ficarmos responsáveis nos nossos relacionamentos e principalmente nesta passagem, nos nossos relacionamentos dentro da nossa própria casa. Vamos falar um pouco sobre o contexto do livro de Colossenses e eu sei que os irmãos têm estado a estudar o livro basicamente versículo por versículo. O tema, a mensagem de Colossenses como um livro inteiro é a preeminência de Cristo. Cristo é maior e melhor do que todos. Ele é o Criador, ele tem o controle de todas as coisas. Não há igual, ele é incomparável. E nós sabemos que este é o nosso alicerce. Se nós estamos em Cristo, se realmente Cristo já nos transformou, agora os nossos comportamentos serão diferentes. Mesmo no capítulo 3, Paulo já nos disse, há certos comportamentos, se já fôssemos transformados por Jesus Cristo, há certos comportamentos que nós temos, e ele usa a linguagem da roupa ou traje. Ele diz,
ele diz para nós, temos que despir ou tirar esta roupa velha de comportamentos que não agradam ao Senhor. Mas também ele usa o verbo ao contrário e ele nos diz que temos que vestir outros comportamentos e esta capacidade de tirar certos e colocar outros não vem do nosso próprio poder, mas vem da transformação que Cristo já fez em nós. Então hoje, antes de começar a ler, no versículo 18, nós queremos lembrar realmente que nos versículos 15 a 18, ele faz uma revisão, um sumário sobre aquele alicerce. Qual é a base da admoestação que ele vai nos dar sobre os relacionamentos dentro da nossa própria casa? Qual é a base deste encorajamento e instrução que ele vai nos dar de como nos levar e como tratar com as pessoas dentro da própria casa? Ele nos diz no versículo 15 que se Cristo é a paz, se a paz de Cristo domina o nosso coração, isso tem que ser. É assim que ele diz no versículo 15. Nos versos 16 e 17, ele nos lembra que a palavra de Deus tem que encher a nossa vida. E agora, na passagem que nós vamos ver hoje, ele vai nos declarar pelo menos 2 princípios principais. E número 1, que a presença de Cristo controla a nossa casa e a vida de Cristo seja bem evidente no nosso trabalho também. Então, responsáveis nos nossos relacionamentos. Vamos ler Colossenses, capítulo 3, começando no versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos seus. Então, o que nós vemos nessa passagem é que Paulo está a nos encorajar para sermos responsáveis nos nossos relacionamentos. Mas não são quaisquer relacionamentos. Especificamente são os relacionamentos familiares dentro da própria casa. E são 3 relacionamentos que ele vai nos explicar e tratar aqui na passagem. Número 1 é o casamento, o marido e a esposa. O segundo relacionamento que ele vai explicar e tratar deste relacionamento são os pais aos filhos e vice-versa. E o terceiro relacionamento são dos servos aos
aos chefes ou assim, as pessoas responsáveis. E nós vamos explicar isso um pouco mais no fim da mensagem. Portanto, vamos ver o que ele vai nos dizer sobre o casamento. Em primeiro lugar, o relacionamento entre o marido e a mulher, a esposa. Assim, nós vemos que a primeira instrução do apóstolo Paulo para nós na área do nosso casamento entre o marido e a esposa que são crentes, esse é o contexto. Ele diz, número 1, ele nos ensina que há uma exigência do autossacrifício. Temos que negar a nós mesmos, esvaziar a nós mesmos a favor do outro. E nós sabemos que isso não é muito fácil. Muitas vezes não é muito fácil. Primeiramente, a mulher diz para estar sujeita. E ao ouvir a palavra sujeição, as pessoas podem ficar um pouco assim nervosas, as pessoas podem ficar com medo, que quer dizer essa palavra sujeita, a sujeição. Mas, com certeza, em primeiro lugar, nós iríamos explicar que não significa alguém inferior. A mulher não é inferior ao marido. Não é num outro nível mais baixo do que outro ser humano. Não é assim que Deus, o apóstolo Paulo está a ensinar. De facto, esta admoestação, esta lição é de uma mulher crente para o seu marido crente. E é para a mulher dentro da sua própria casa, não para homens em gerais, não para a comunidade ou a população em geral, mas dentro da sua própria casa, a sujeição. E não significa inferioridade, mas sim significa o quê? Que Deus tem uma ordem. Deus tem uma ordem em casa. E com certeza a Bíblia nos diz que o homem é a cabeça da casa. E nesse sentido, nós temos, como em todas as coisas, que Jesus Cristo é o exemplo. E o exemplo que nós temos de Jesus Cristo fica na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos que o Filho é igual com o Pai na essência da sua natureza. O Pai é totalmente Deus. O Filho é totalmente Deus. Então, é esta igualdade em termos da essência e natureza, mas no seu papel ou na sua função, não há dúvida que enquanto Jesus Cristo, o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, estava aqui na Terra, ele aceitou uma função assim diferente. Ele aceitou esta função, digamos assim, da sujeição. Então, nós vemos o exemplo de Jesus Cristo aqui, não na essência, mas sim na função. Então, estar sujeita ao seu próprio marido. E é fácil, ao ver o que é que Paulo vai nos ensinar e instruir como homens e maridos, porque é fácil declarar, vocês, as mulheres, têm que estar sujeitas, nós simplesmente temos que amar. Então, se nós falarmos bem de vez em quando, damos um abraço e assim, o mínimo, nós estamos bem. De facto, não é assim que Paulo está a dizer, e é bem fácil declarar aqui da palavra de Deus que a responsabilidade do homem no casamento pode ser até maior e mais difícil do que a mulher. O homem tem mais responsabilidade em muitos sentidos. Por quê? Porque a mulher, ele diz, estar sujeita
ao marido, ele declara: amai, para amar. Mas essa palavra amar não é o amor fraternal, não. Não é o amor físico, não. É o amor agape. É o amor que nós temos como exemplo, o amor de Deus. E o amor agape significa o amor da autonegação, de sacrifício, de entregar a mim mesmo a favor de outros. Então, aos maridos, Paulo está a dizer, tem que amar a esposa no sentido de esvaziar a si mesmo, sacrificar a si mesmo, negar a si mesmo e dar tudo para ela. Oh, bem diferente. Nada superficial sobre esta instrução aos maridos para com a esposa. Nós temos outra vez o nosso grande exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo entregou a si mesmo na cruz. Esta exibição, digamos assim, esse exemplo do amor de Cristo na cruz de Calvário é o maior exemplo do amor agape. E nada que Cristo fez na cruz, nada que ele fez lá declara que ele estava a fazer algo para ele mesmo. Ao contrário, a entregar, a negar a si mesmo o amor agape. Este é o modelo, este é o padrão do amor que Paulo diz aos maridos, amar a sua esposa assim. Então, no casamento, há esta exigência da auto-sacrifício. Depois ele passa para o relacionamento entre pai aos filhos, filhos aos pais, e assim que eu acredito que o ensino do apóstolo Paulo é, em número 1, no casamento, ele diz, ele exige auto-sacrifício. Número 2, nesse relacionamento entre pais e filhos, é o exemplo do amor e respeito. Amor e respeito. Ele começa com os pais, o exemplo dos pais. E ele fala aos pais. E assim, ele fala sobre a necessidade de amar os filhos, não irritar os filhos. Quer dizer, é bem possível ficar com uma mão tão dura até quebrar o espírito dos nossos filhos, de desanimar os nossos filhos, de colocar na mente dos nossos filhos que não vale a pena, porque eu nunca nesta vida podia satisfazer os meus pais. Nós não queremos colocar um peso deste em cima dos nossos filhos. Claro, há sempre extremos para evitar. Como pais, nós não queremos fechar os olhos a toda desobediência e comportamento não aceitável. Não. Mas também nós não queremos ficar com essa mão tão dura e sem compaixão e sem compreensão para os nossos filhos. Mas nós temos que amar, encorajar e assim ajudar os nossos filhos. Em Lucas capítulo 2, 51, ele fala de Jesus Cristo e assim que ele diz: e desceu com elas, os pais de Jesus, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Então, para os filhos aos pais, tem que estar sujeitos. Mais uma vez, essa palavra de negação, de entregar, de obedecer, de ouvir a voz dos pais e assim, com amor e respeito, seguir numa forma que é agradável ao Senhor. A medida do nosso comportamento vai além dos pais
para os filhos. E se nós somos crentes, vai diretamente no Senhor. E se nós estamos a agradar ao Senhor, nós não teremos dificuldade em agradar aos nossos pais. Então, filhos, o nosso exemplo para obedecer, respeitar e amar os nossos pais, mais uma vez, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, para os pais, como já falamos um pouco, temos que evitar aqueles extremos de mão dura para olhos fechados perante os nossos filhos. E nós não queremos quebrar o espírito filho e levá-los à amargura. Não. Nós queremos sempre dizer todos os dias: eu te amo, eu estou muito satisfeito contigo. E essa deve ser a maior mensagem que nós temos. Isso não quer dizer que nós não podemos corrigir, que nós não podemos mostrar os erros, que nós não podemos, assim, fazer o necessário na vida delas para corrigir um comportamento que não agrada ao Senhor nem aos pais. Irmãos, eu me lembro, ao criar, que o meu pai, que era pastor, faleceu há 9 anos atrás. Mas eu acredito, ao lembrar dos meus dias em casa dos meus pais, eu não me lembro quase nenhum dia que o meu pai não chegou em mim, abraçou, ele abraçava e sempre dizia: ó filho, eu te amo, eu estou muito satisfeito contigo. Agora, o meu pai me corrigiu muitas vezes. Olha, eu criei na casa com 3 irmãs, então vocês já sabem que eu tinha muitas dificuldades. Eu estou a brincar. Mas o meu pai corrigiu o meu comportamento muitas vezes, é verdade. Mas algo que ele fazia sempre também é mostrar e falar do seu amor para comigo e que ele estava satisfeito comigo e fez uma grande diferença de encorajamento na minha vida. E assim que Paulo está a dizer aqui. Então, aquele primeiro relacionamento, marido e esposa. Segundo relacionamento, pais e filhos. E agora no texto, Paulo passa para o terceiro relacionamento que ele vai falar e é sobre os servos e o mestre ou o chefe e o funcionário, o dono da obra, ou assim. Então, irmãos, vamos falar só um pouco sobre o contexto do primeiro século, quando Paulo escreveu este texto. No Império Romano, irmãos, temos muitos eruditos que vão dizer que até 1/3 da população total do Império Romano era escravos. Então, escravidão era algo muito prominente, muito comum naquele dia. Claro, para nós, nos Estados Unidos da América, temos uma história da escravidão e a escravidão que nós conhecemos aqui era mais baseado na raça. E com certeza nós declaramos aqui que é inaceitável um ser humano ser dono de um outro ser humano. Nós não aceitamos isso. A palavra de Deus diz muitas vezes, Paulo até muitas vezes deu avisos e ele deu instruções contra a escravidão nesse sentido que acabamos de descrever. O livro de Filemon, no Novo Testamento, nos fala do escravo Onésimo e o dono Filemon, e Paulo dá instruções naquele livro de como tratar de Onésimo, o escravo, e para o Filemon. E Paulo diz não tratar como escravo, mas como um irmão no Senhor, porque ele
tornou-se crente e assim temos que compreender. No contexto de Colossenses capítulo 3, com certeza no primeiro século, Paulo estava a falar sobre a escravidão, os servos, assim. Provavelmente ele não estava a falar sobre a escravidão em geral, mas dos servos em casa, aqueles que estavam a servir em casa, porque ele estava a falar dos relacionamentos nas suas próprias casas. Portanto, só uma explicação daquilo que Paulo, sem dúvida, estava a dizer aqui. Para nós, atualmente, a aplicação é diferente, não é? É diferente e com certeza, fazemos a aplicação ao nosso trabalho, onde nós podemos nos encontrar como o dono, como o chefe, ou também, talvez, do outro lado do relacionamento, eu sou empregado, funcionário, e as responsabilidades são diferentes, mas Paulo diz, não tem grande importância. Se é chefe ou se é servo, se nós somos crentes, temos um padrão, temos um modelo, temos um exemplo maior do que qualquer exemplo humano e outra vez aquilo que nos guia é o modelo e o exemplo de Jesus Cristo. Então, no relacionamento do casamento, nós falamos sobre aquela sujeição mútua e Paulo nos diz, o casamento exige autossacrifício. No relacionamento entre pais e filhos, Paulo diz, temos que seguir o exemplo do amor e respeito como Cristo nos dá o exemplo. E agora, nesse terceiro ponto da mensagem, no relacionamento entre os servos e também o chefe, o patrão, então existe aqui uma expectativa de diligência e integridade, ou seja, honestidade. O que ele nos fala? Ele fala assim, que no versículo 22, primeiramente, aos servos, ele diz, nós não podemos servir na aparência, só quando o chefe está a olhar para nós, só quando os olhos de responsabilidade estão em cima de nós, é que estamos trabalhando, estamos muito bem, estamos a cumprir a nossa responsabilidade, mas quando não estão a fiscalizar, não está ninguém lá a ver o nosso trabalho, então estamos preguiçosos, estamos inativos, não estamos a fazer nada. Paulo diz, não pode ser assim. Não pode servir na aparência. Ele diz, temendo a Deus. Temendo a Deus. Lá vai outra vez. Lá está outra vez, Paulo está a dizer, o chefe é um nível de responsabilidade, mas como crentes, nós temos um nível de responsabilidade muito além do chefe. E nós temos a responsabilidade de servir como no temer a Deus. E depois ele diz outra vez nestes versículos, como ao Senhor. Eu não estou a servir o senhor chefe. Eu não estou a servir esse senhor ou senhora que é responsável por meu trabalho. Eu estou a seguir, eu estou a tentar satisfazer o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz, aqueles
capítulo 4, versículo 1, vós senhores, senhores no sentido do patrão, do chefe, fazei o que for da justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, aquele ensino, aquela instrução aos senhores, ao chefe, ao patrão, ele diz, não se esqueça, Senhor, que todos estão debaixo da autoridade de Cristo. Mais uma vez, estamos a falar do lar cristão. Do lar cristão. E estamos a falar dos relacionamentos dentro da nossa própria casa. Assim que Paulo está a falar. Então, ele diz que temos que dirigir nesses relacionamentos como senhores, como o chefe, como aquela pessoa responsável. Temos que dirigir, temos que tratar todos lá debaixo da nossa responsabilidade ou dentro da nossa responsabilidade com equidade e justiça. Então, irmãos, vemos que as instruções de Paulo são bem claras, podem nos ajudar muito se nós vamos aceitar e aplicar nos nossos relacionamentos familiares. Dentro do casamento, a sujeição da mulher para o marido vai amar com o amor agape a sua esposa. Para os filhos, aos pais, os filhos vão obedecer e seguir o exemplo de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus na carne, que também estava sujeito aos seus próprios pais aqui na terra. E os pais não vão aos extremos de ficar com o extremo da mão dura para os filhos ou os olhos fechados para os filhos. Amor e respeito. E entre os senhores e os funcionários não vão servir na aparência, mas são crentes, vão servir ao Senhor. E os senhores vão lembrar que eles também têm um Senhor no céu. Então, irmãos, para concluir a mensagem, a resposta, o exemplo é sempre Cristo, Jesus Cristo. É bem possível que como crente hoje se encontra num casamento que não é bem saudável, que o casamento muitas vezes não vai muito bem e tem muitas dificuldades. É bem possível que aqui alguns pais que estão a ouvir essa mensagem têm filhos que estão longe de um relacionamento íntimo com os pais, estão num comportamento que não agrada a família. É possível que os filhos estão assim desligados, digamos assim, da família e não há bom relacionamento. Ou é possível que estão filhos neste lugar a ouvir essa mensagem que tem pais que o extremo de mão dura, olhos fechados, que sempre criticando e destruindo ou sempre desligado e não importando. E então, é bem possível. É bem possível que o irmão ou a irmã trabalha num contexto, num lugar onde o Senhor, a pessoa responsável, não é muito simpática, não trata com equidade e justiça e é difícil. Ou é possível que é o senhor ou a senhora, a pessoa da responsabilidade e tem funcionários que trabalham só na aparência, que não são muito bons. Bom, irmãos, esta é a vida que nos encontramos nos relacionamentos quebrados e difíceis.
Mas mesmo assim, a nossa reação é o desejo de Cristo para nós. Enquanto Paulo descreve o relacionamento ideal, ele também nos ensina de como andar quando o relacionamento não é ideal. E o nosso padrão é Jesus Cristo. Temos que seguir o exemplo de Cristo. Sujeição, amor, respeito e lembrar que temos uma responsabilidade muito maior e muito mais alta do que a nossa responsabilidade humana e a responsabilidade ao Senhor. E a minha oração hoje é que Deus possa assim fortalecer as nossas famílias e que Deus pode nos ajudar a brilhar o exemplo de Jesus Cristo mesmo dentro de relacionamentos difíceis. Irmãos, tem sido uma grande bênção e privilégio estar convosco por meio de tecnologia e a minha oração é que Deus possa abençoar cada um de vós. Amém. Graças a Deus pelo tempo que estamos a ter juntos em comunhão esta manhã. Muito obrigado ao nosso irmão John Smith pela palavra que nos trouxe da parte do nosso Deus e que em cada dia das nossas vidas nós possamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e através de nós para sermos famílias de acordo com os propósitos de Deus para nós e também nos nossos locais de trabalho, que nós possamos servir, acima de tudo, pensando que estamos a servir ao Senhor. Muito obrigado, nosso irmão John, que Deus continue a abençoar e a fortalecer em toda a sua vida e também no seu ministério. Antes de nós orarmos e depois terminarmos com uma última música de louvor e de adoração ao nosso Deus, gostaria de vos continuar a encorajar a orarem por todos os irmãos e amigos que nós temos orado, que estão enfermos, que estão doentes. Graças a Deus que muitos já recuperaram, outros estão a recuperar. Ainda temos irmãos e amigos que continuam a necessitar das nossas orações. Nós vamos então agora orar, agradecendo a Deus pelo tempo desta manhã e depois vamos ficar com uma última música de louvor e de adoração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela palavra que Tu nos trouxeste através do Teu servo John Smith esta manhã. Obrigado por Tu falares aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa abrir a nossa mente e o nosso coração para que a cada dia possamos compreender qual é o propósito que Tu tens para nós enquanto família, qual é o papel que Tu tens para cada um de nós, sejamos filhos, ou maridos, ou mulheres, Pai. Possamos perceber que estamos todos numa posição de igualdade. A diferença está nos papéis que Tu nos chamaste para desempenhar. Que possamos perceber essa realidade, Senhor, e em cada dia construir famílias sólidas, fundamentadas no Teu amor, na Tua palavra e naquilo que são os teus propósitos, Pai. Então pedimos, fortalece as nossas famílias, Pai, e ensina-nos a viver de acordo com o Teu propósito e com a Tua vontade, Pai. Queremos também agradecer-te, Senhor, por todos os nossos irmãos e amigos que nós temos orado, têm estado doentes, enfermos, mas graças a Deus muitos deles estão a recuperar, muitos deles já se encontram bem também, Senhor. Nós queremos dar graças e louvar e glorificar o Teu nome por isso. Obrigado porque Tu ouves as nossas orações. Obrigado porque Tu fortaleces também a nossa fé, Senhor. Pedimos a manifestação da Tua graça para cada um deles e continuamos a colocar nas Tuas mãos, Pai, aqueles que ainda estão mais doentes, que precisam da Tua força, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu cuidado. Oh, Pai, que Tu possas ser com cada um deles, possas abraçá-los, Senhor, que eles possam perceber e compreender que Tu estás com eles, que a Tua mão está sobre as suas vidas, eles não estão sós, não estão sozinhos, Pai, que eles consigam olhar para Ti, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por este tempo, esta manhã, juntos na Tua casa, Pai, que nos possas continuar a abençoar ao longo deste dia, possamos ter uma semana ricamente abençoada na Tua presença.
e em tudo nós possamos procurar honrar-te, louvar-te e glorificar-te na certeza que tu estás connosco em cada momento, Pai. Tudo isto nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ficar com a última música de louvor e adoração e votos de um domingo abençoado para todos vós. Tu me levantas com canção nova. Eu